Olá, graças a Deus por mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, poderoso poder compartilhar uma mensagem, uma palavra, que ela venha edificar e transformar e restaurar totalmente a nossa vida, nossa casa, nossa família, nossos sonhos, propósitos, projetos. Que esse Deus nos enviou a levar a tua palavra, pregar a tua palavra, realmente nela, como nós estamos diariamente falando, nela dia após dia, meditando, crendo, confiando, acreditando, conhecendo mais as histórias bíblicas, conhecendo muito mais o nosso Deus, toda a criação do mundo, como foi feita, como está aqui agora na libertação do povo de Israel, que ficou preso e escravizado lá no Egito, como Deus começou a trabalhar em favor desse povo. E assim, quanto mais nós tivermos esse entendimento e essa revelação, essa direção para as nossas vidas, o quanto mais iremos realmente crescer, evoluir, avançar e no Senhor prosperar. Olha só então, Êxodo capítulo 2, o nascimento de Moisés. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, que isso era a lei, conforme eram os mandamentos, que tinha que ter a mesma condição praticamente. E ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que ele era bonito, ela o escondeu por 3 meses. E quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Olha só o que a mãe de Moisés, até como a Bíblia diz, que vendo que ele era bonito, formoso, a criança, perfeita aos olhos dela, como de qualquer mãe, e aí é onde ela não quis mais, já não podia mais escondê-lo, e tinha que ser essa criança morta, porque todo sexo masculino que nascesse naquela época, conforme a ordem, o decreto de Faraó, tinha que ser morto, tinha que ser realmente jogado nas águas do Nilo. E aonde então ela pegou, fez um cesto de junco, vedou ele com piche e betume, para que não afundasse esse cesto, e colocou a criança, então o menino, nesse cesto, entre os juncos, à margem do rio Nilo. Armando o menino, ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. E a filha do faraó descer ao Nilo para tomar banho. Olha só, tudo que a gente fala que é uma coincidência, né? E eu creio que, como sempre, é o preparo do próprio Deus, a sua ordenança, o seu querer, a sua vontade que é soberana em realizar a sua obra. E aí então a filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viram o cesto entre os juncos e mandou a sua criada apanhá-lo. E ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: esse menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vou chamar a mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Ela disse: quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. E tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Olha como isso aqui é algo assim realmente fabuloso, maravilhoso, né? Como o próprio Deus, ele cria todas as coisas, as formas, as maneiras. A própria mãe, que tinha que realmente, se ela fosse pega com essa criança, ela tinha que matar essa criança, deixar que eles matassem essa criança. E ela então escondeu no junco, colocou no meio do rio, entre os juncos, aliás. E aí a serva do faraó viram, da filha dele, viram essa criança, foi, apresentou a sua senhora. Aí de repente a menina apareceu, que é a irmã dele, na verdade, e disse: quer que eu vou chamar alguém para que possa amamentá-lo?
E ela foi, chamou a própria mãe do menino, e assim a ordem dada a essa mãe foi que ela fosse, amamentasse essa criança e voltasse para que ele fosse adotado pela filha de Faraó. E assim deram o nome de Moisés, porque das águas foi tirado. E certo dia, olha o versículo 11, Moisés, já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu-o na areia. No dia seguinte saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer nos matar como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. E quando o Faraó souber disso, vai procurar matar Moisés. Mas ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Olha só como a Bíblia vai dar um relato muito breve do seu nascimento, do que ele passou no próprio palácio, o que ele aprendeu, o que ele viveu, qual foi a sua cultura, o que ele teve que desenvolver, sendo o filho da filha de Faraó. Mas aqui já fala o quanto já estava adulto, e quando ele viu os irmãos, os hebreus, porque ele sabia que a sua linhagem não era egípcia. Isso era nítido ver aos seus próprios olhos, e com certeza a sua mãe adotiva assim falava sobre ele. E aí então ele viu que os egípcios, eles realmente maltratavam os seus irmãos hebreus. E ele foi então fazer justiça e acabou matando o egípcio e o escondeu na areia. Mas aí eles, achando que já estava tudo certo, tudo tranquilo, quando a gente viu 2 hebreus, aí eram 2 hebreus que estavam brigando e discutindo um com o outro, ele tentou realmente apaziguar aquele momento, perguntando: por que você está espancando o seu companheiro? E ele respondeu: quem te nomeou você líder e juiz sobre nós? Porque não era o seu tempo ainda, não era o seu momento. Ele não sabia ainda qual era a sua missão, o seu propósito. Deus não havia ainda falado com ele, mas ele já tinha no seu sangue, no seu desejo, em fazer aquilo que era certo, aquilo que era correto, aquilo que era justo. Já havia algo no seu interior, porque ele foi realmente criado para isso. Deus o deu essa vitória, Deus deu essa vida a ele, porque os demais meninos da sua época, muitos foram mortos, ou praticamente quase que todos foram mortos, mas Moisés, ele foi guardado pelo próprio Deus, guardado pelo próprio Senhor, para poder salvar toda essa humanidade, que nós sabemos que Moisés, ele fez realmente maravilhas nesse Egito, nesse deserto. E aqui, quanto mais a gente começar a entender, porque aonde então ele pensava que quando o Faraó então souber disso, ele vai me matar. Então ele fugiu e foi então para a terra de Midian. E ali ele se assentou à beira de um poço. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, e elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, veio em auxílio delas e lhe deu água ao rebanho. Então Moisés já tinha um senso de justiça, um senso de certo e errado, e quando então ele viu que até os pastores foram ali beber água, foram tentar espancar aquelas mulheres, ele já as defendeu, porque não viu que aquilo era justo. E aí as moças, quando voltaram ao seu pai Reuel, este lhes perguntou: por que voltaram tão cedo hoje? E elas responderam: um egípcio nos defendeu dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao nosso rebanho. E o pai perguntou: onde está ele? Por que o deixaram lá? Convide-no para comer conosco. Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem. E esse lhe deu por mulher a sua filha Zípora. Ela deu à luz a um menino,
a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo: sou eu, imigrante em terra estrangeira. E muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. E ouviu Deus o lamento deles, e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. A Bíblia, ela relata de forma bastante clara, tudo conforme aconteceu, está para acontecer, da liberdade que Moisés então deu a este povo através das próprias mãos do próprio Deus, porque ninguém faz nada sozinho. Moisés mesmo precisou da ajuda do próprio irmão, porque ele achou que não era digno de tal honra em fazer, porque ele tinha problemas na fala. Mas Deus, ele usa quem ele quer, Deus exalta quem ele quer. Havia um propósito, sim, com o próprio Moisés, como nós podemos ver, todo o seu nascimento, a forma, a maneira como ele já tinha justiça em seu sangue, nos seus olhos, no seu falar, no seu pensar, no seu agir, como ele deveria ser uma pessoa diferenciada, porque o próprio Deus, assim, o impulsionava a fazer dessa forma, dessa maneira. E quanto mais, olha só as bênçãos que veio sobre ele no momento que ele defendeu essas mulheres, foi morar na casa. Este pai então pediu: olha, vem morar conosco, vem comer conosco, vem morar conosco. E já logo se casou com uma das filhas dele, já teve filhos, e enfim. E aí passou-se 40 anos praticamente Moisés morando já num deserto. Então a sua história se divide de 40 anos morando no palácio, quando ele fugiu, passou mais 40 anos no deserto, sendo por Deus preparado para poder voltar e fazer o que ele fez em libertar o seu próprio povo. Então, isso temos muitas coisas a ler, a entender e a compreender, mas Deus, ele ouviu aqui: os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Mas Deus já tinha lá falado com Abraão que haveria esse tempo. Então Deus já tinha todo o propósito, porque ele enviou o próprio Moisés a nascer dessa mulher que teve essa ideia, essa vontade de esconder o seu próprio filho, enfim, situações que só Deus, ele tem esse poder de nos moldar, nos conduzir e a fazer aquilo que é certo, que é reto, aquilo que é justo. Então, que possamos ter esse entendimento e essa revelação em nosso coração e saber que Deus está trabalhando sempre em nosso favor. Amém? Em nome de Jesus, vamos estar orando mais alguns instantes. E eu tenho certeza que Ele vai nos surpreender, nos abençoar ainda muito mais. Ó Deus amado Pai, eu te agradeço por este momento, essa grande oportunidade, esse privilégio de estar, meu Pai, realmente na Sua presença e poder entender, compreender, meu Pai, a Tua palavra, o que o Senhor tem diariamente nos falado através delas, e que possamos sim, meu Pai, realmente desenvolver a nossa fé no Senhor, crer, confiar que o Senhor está trabalhando e vai trabalhar muito, meu Deus, em nosso favor. Assim eu te peço mais uma vez que o Senhor se revele e fale no nosso coração e que tudo seja feito para a tua honra e para a tua glória, meu Pai. É o que eu lhe peço e te agradeço desde já em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, a sua família. E lembre-se, o que você precisar, pode contar conosco sempre, nossas mensagens, nossas orações, em nome do Senhor Jesus. Tenha sempre um dia maravilhoso, muito especial, na presença do próprio Deus.